Hoje, então, vamos falar do processo de industrialização e urbanização brasileira, tá? Os dois processos acontecem ao mesmo tempo. Industrialização é o processo de aumento das indústrias, da instalação das indústrias no Brasil. E a urbanização é o processo de construção das cidades. Por que que eles acontecem junto? Porque conforme eu vou aumentando o número de indústrias, eu também aumento a cidade ao redor delas. As pessoas saem do campo para trabalhar na indústria e vão se realocando, se localizando, construindo as suas moradias próximo a essas indústrias. Então começa a crescer o espaço das cidades também, certo? Então eu vou dar uma explicadinha no texto do livro de vocês, tá? Depois vocês podem ler todo o texto para complementar. Então, nós temos que até o século XIX a atividade industrial não era significativa no Brasil, tá? O Brasil sempre foi mais agrário, quer dizer o quê? Mais ligado às questões da terra. Então, até o século XIX, o que vigorava, o que era muito forte no Brasil, era a produção de café, tá? Todos os produtos industrializados eram importados, vinham de fora para o Brasil porque não tinha indústria aqui. Aí, entre 1830, aqui tem a explicação do período do café, tá? O café era muito importante para a economia brasileira. E parte do lucro obtido com esta exportação do café foi investida na compra de máquinas e na instalação das primeiras fábricas e na infraestrutura de transporte. O que é isso? Abertura de estradas, construção de ferrovias, a melhora dos aeroportos e dos portos, para poder movimentar melhor a questão do café e trazer as primeiras fábricas. As primeiras fábricas brasileiras, nós vamos fazer uma pesquisa sobre isso, mas já adianto que elas eram ligadas às coisas que a população mais precisava. Então, não precisava mais trazer de fora, importar esses produtos. Eles começaram a ser fabricados no Brasil. Aqui nós temos um mapa bem legal para a gente entender a localização do café, da expansão do café e das ferrovias. Então, nós temos aqui as primeiras ferrovias, em vermelho e verde, tá? Por quê? Porque nesta região aqui, onde era plantado o café, ele era trazido de trem até esta região portuária para depois exportar, mandar para fora, tá? Então, nós temos a primeira área de plantação do café, vejam que é bem aqui perto do porto. Então, se cultivava aqui e já se mandava para o porto de Santos, principalmente, para exportação. Depois, nós vemos que tem uma expansão de 1850 até 1900, tem uma expansão do café para outras regiões, tá? Tendo uma expansão também da rede ferroviária. Aqui são outras ferrovias que foram construídas depois. E aqui tem as zonas de café, tá? Divididas por números. Então, a primeira aqui ficou como Vale do Paraíba, depois a zona da Mata Mineira e a região de Campinas. 3 regiões produtoras de café. O importante é vocês perceberem a localização. Por que as primeiras plantações de café estavam localizadas principalmente nesta região? Por causa da estrutura, porque aqui tinha a capital do Brasil, porque era aqui que tudo circulava. E aí como cresceu a cidade, houve a necessidade de expandir as plantações para outros lugares, ok? Depois aqui, o texto vai começar a falar diretamente na questão da industrialização, tá? Então, a produção do café foi importante para a questão da indústria e as 2 guerras mundiais, a primeira e a segunda, foram muito importantes para o Brasil nessa questão industrial, porque impulsionaram a industrialização. O que isso quer dizer? Enquanto os países estavam lá brigando na guerra, eles estavam se destruindo, né?
E muitos dos soldados que estavam brigando na guerra, eles também eram os que trabalhavam nas indústrias. E muitos acabaram morrendo. Então, além da indústria na Europa ter ficado parada, porque os homens foram lutar na guerra, como muitos morreram, faltava mão de obra depois. E o Brasil, que não era bobo nem nada, então estava com os seus produtos prontinhos para vender no final da guerra. Então, as guerras impulsionaram muito a indústria brasileira, por este motivo, certo? Depois a gente tem o período do Kubitschek, que foi um presidente brasileiro muito importante. Teve um crescimento industrial grande, que favoreceu a instalação de indústrias no Brasil, sendo as primeiras automobilísticas. Então, lembro que lá antes eu falei que as primeiras indústrias trazidas para o Brasil eram de coisas mais ligadas à questão dos tecidos e comidas, eletrodomésticos, coisas que as pessoas precisavam muito. Depois veio a questão dos carros. Então, o Juscelino trouxe as indústrias automobilísticas. E aqui a gente vai ver a questão das características da indústria brasileira, desse processo. Então, o desenvolvimento da indústria tem 3 características principais. É uma industrialização tardia, porque ela aconteceu 200 anos depois do início da Revolução Industrial na Inglaterra. Vejam que lá na Inglaterra começou no século XVIII e no Brasil foi no século XX, tá? Então demorou bastante, por isso que a gente chama tardia, porque ela começou tarde. Depois a gente tem a substituição de importações, ou seja, aquilo que eu falei antes. Aquilo que o Brasil não fabricava, ele precisava importar. Então, ele começou a fabricar e não precisou mais importar. E a terceira característica é a dependência do capital e da tecnologia estrangeira. O Brasil não tem capital e tecnologia para a indústria, então tudo ele depende de mandar buscar, de importar tecnologia e capital, certo? Então, esse é o processo de industrialização e depois a gente vai associar a urbanização, mas é bem simples, quanto mais cresce a indústria, mais cresce o espaço urbano.